Olá, professoras, tudo bem? Tô aqui de novo fazendo aquele nosso vídeo semanal. Na verdade, esse vídeo é referente à semana passada. Entretanto, semana passada a gente teve uma demanda muito grande, né? Tivemos toda essa questão desse kit de alimentação, então todos os pais foram para o meu WhatsApp, eu tenho respondido os pais. Eu, a Vânia e a Michelle estivemos no CMEI vários dias na semana passada, então nós não consegui fazer esses repasses para vocês, mas vou fazer hoje, tá? Na sexta-feira eu recebi então do núcleo, que veio da Secretaria de Educação, o núcleo repassou para nós algumas planilhas que nós temos que preencher. Vocês podem ver aqui junto no meu e-mail, então são planilhas de orientação para direção, pedagogo, apoios e professores. Eu vou passar isso para vocês, tá bom? Vou passar lá na sala Google. Para mim, que sou a diretora, tem algumas coisas que eu preciso preencher nessas planilhas que são bem importantes. Então, canais de comunicação com as famílias, com vocês, com o núcleo, todo o plano de ação, tudo que nós temos desenvolvido desde que nós entramos nessa paralisação, né, nesse afastamento social. Tem também a presença de vocês, então um lugar para eu colocar o nome de todas vocês e ao lado anotar, né, se vocês estão fazendo as ações que são atribuídas a vocês, e isso conta como presença. E aí tem também uma planilha da Michelle, que também ela vai ter que anotar lá como que ela está fazendo todo esse processo de elaboração de atividades, todo esse processo de estudos, como que está acontecendo, quais são as nossas estratégias para que a gente faça nossos momentos de estudo. Então, tudo isso a Michelle vai precisar anotar na planilha dela. Aí tem a planilha do pessoal do apoio, que é uma planilha um pouco mais simples, eu vou passar depois pro pessoal pelo grupo e também pela sala Google. E tem a planilha dos professores, e é sobre ela que eu vim falar hoje com vocês, tá? Então, assim, todas as anotações que vocês têm feito até então, vocês estão fazendo cada uma meio que da forma como acha que é, né? Até porque eu falei para vocês colocarem anotações, estratégias de como vocês dariam continuidade à proposta do dia, enfim, algumas coisas assim. Isso não estava claro ainda para nós. Agora tá. Agora nós temos uma planilha com tudo que deve ter nas anotações de vocês, tá? Então, eu vou abrir aqui essa planilha para vocês olharem junto comigo. Peraí. Hoje tem criança na área, pessoal. Hoje tem neném na área. Bom, vamos lá. A planilha de vocês... agora sim vai dar para vocês enxergar. Ela é assim, ó. Ela tem a data, a videoaula, então a proposta 19, proposta 20, enfim. Linguagens e repertórios que te despertaram atenção, estratégias e materiais utilizados, questões que te inspiram para planejar o retorno das crianças e observações. Eu preenchi aqui com o modelo da aula do dia 8/5, que foi na sexta-feira. Então, eu preenchi colocando a proposta, colocando as linguagens, estratégias, questões que inspiram e observações para que vocês possam ter um exemplo de como fazer. Na verdade, eu achei uma estratégia mais simples até do que muitas de vocês têm feito, né? Muitas estão fazendo relatórios bem extensos e tudo bem detalhados. Então, dessa forma, é um pouco mais objetivo e atende aos requisitos aí que a secretaria tem pedido pra gente. Além desse instrumento aqui que vocês estão vendo, eu fiz também, com a ajuda da Michelle, um PowerPoint aqui, uma imagem que vai ajudar também nessa visualização. Então, vamos ver comigo aqui. São algumas dicas para ajudar vocês a preencherem essa planilha. Então, diariamente, vocês continuarão assistindo a aula e continuarão preenchendo, colocando as anotações de vocês, entretanto, agora em uma planilha específica. Então, vamos lá. A gente vai fazer por semana e vai entregar na sexta-feira da mesma forma, pela sala Google, tá? Então, a semana vai começar no sábado, porque na segunda-feira vocês vão assistir a aula do sábado anterior, porque não é para assistir no sábado, é para assistir no momento de trabalho de vocês. Então, vocês vão assistir a do sábado, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, são 6 aulas aqui por semana, ok? Então, vamos lá.
Aqui vocês vão colocar, então, a semana. Aqui vocês vão colocar o número da proposta, né? Aqui as linguagens e repertórios que despertam atenção, as estratégias e materiais utilizados naquela proposta, naquela aula, as questões que te inspiram para planejar o retorno das crianças e as observações. Pessoal, para fazer de forma objetiva, simples, não precisa ficar enchendo com um monte de coisa, é para colocar o que tá ali, o que vocês acham que é válido nesse momento, tá? Então, linguagens e repertórios que despertam atenção, a princípio me causou um pouco de dúvida. Eu pensei nas linguagens, pensei, né, música, a questão da oralidade, rodas de conversa, contação de histórias, fotografias, imagens. Me parece que é isso mesmo. Entretanto, naquele novo currículo da educação infantil, que chegou aí na semana passada, um documento super fresco, a partir da página 82, a gente consegue ver um capítulo inteiro que fala sobre linguagens. Então, vale a pena a gente dar uma lida. Eu já li esse documento, essa parte desse documento, vale a pena a gente dar uma lida para conseguir fazer essa parte aqui das linguagens e repertórios que despertam atenção. Ainda sobre isso, é importante perceber quais são as linguagens usadas nas propostas. Então, na aula não vai ter uma linguagem só, né? Tem várias linguagens. Por exemplo, essa aula que eu assisti e fiz de exemplo na aula de sexta-feira, ela começa com imagens, depois ela parte para a parte da oralidade, uma parte de história ali que a professora começa a contar. Depois ele vai para uma música, depois tem uma encenação. Então, tem várias linguagens, tá? Então, percebam, pessoal, essas experiências que são trazidas em cada uma dessas propostas. É importante voltar na BNCC, abrir lá a BNCC, dar uma olhada nos direitos de aprendizagem, tá? Porque todas as propostas contemplam, eu já tinha falado isso para vocês, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Todas as propostas contemplam esses direitos de aprendizagem. Então, às vezes é interessante colocar ali alguma linguagem e colocar, tá atendendo bem a esse direito de aprendizagem. Essa linguagem está trabalhando bem dentro desse campo de experiência, né? Então, algumas informações assim são importantes de trazer. E perceber que realmente todas as propostas estão permeadas pelas brincadeiras e interações, que são os eixos estruturantes da educação infantil, né? Já falamos sobre isso. Bom, estratégias que utilizamos. Quais são as estratégias que a professora está utilizando? E quais são os materiais? Né? Então, ela utilizou lá a estratégia da encenação de que as crianças estão em um trem. E quais são os materiais utilizados? Ela utilizou cadeiras, né? Então, é isso que vocês vão colocar, as propostas principais ali, quais foram as estratégias e quais foram os materiais utilizados, tá? Então, utilizou um jogo, utilizou um livro, utilizou algum material estruturado ou não estruturado, enfim, vocês vão perceber a proposta e vão anotar. Questões que te inspiram para planejar o retorno. Isso vocês já estavam fazendo, né, nos relatórios de vocês. Então, como que eu vou continuar essa atividade quando voltar, né, quando a gente retornar ao CMEI? Como que eu posso trazer de novo essa ideia? Então, por exemplo, a questão lá do trem. O que dá para fazer? Dá para brincar daquela brincadeira do trem maluco. As crianças vão uma atrás da outra e vão andando pela escola. Dá para fazer um cantinho dos instrumentos musicais, né? Construir, elaborar com as crianças instrumentos musicais para ter um canto de instrumentos na sua sala, né? Na sala de referência. Então, são ideias de como dar essa continuidade. E observações é se vocês acharem necessário colocar alguma coisa a mais que não esteja descrita em nenhum desses itens, tá bom? Bom, pessoal, essa é a estrutura. Vocês vão ver no meu exemplo que não é algo extremamente trabalhoso, é alguma coisa mais simples. Entretanto, mais do que descrever a aula, vai ser importante agora fazer relações mesmo com os documentos vigentes, que é a BNCC e esse novo currículo. Então, isso vai ser importante cada vez que vocês estiverem assistindo ali e forem registrar, que vocês estejam com esses documentos próximos, tá bom? Pessoal, é isso. Eu tô aqui à disposição, eu e a Michelle estamos inteiramente à disposição de vocês. Eu sei que vão ter dúvidas no início, então venham conversar comigo, né? A gente vai esclarecer as dúvidas da melhor maneira possível.
Claro que o que vocês fizeram até agora ficará do jeito que está. Essa proposta é daqui para diante. E uma coisa importante também, se alguém não tem computador e não conseguir fazer pelo computador, eu vou estar no CEMEI na quinta-feira pela manhã, porque eu vou abrir o CEMEI para a equipe de limpeza ir até lá. Então eu posso imprimir essas folhas e aí vocês podem registrar à mão, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é que tenha os registros. Então, quem não tiver computador, entre em contato comigo, que daí a gente faz essa impressão e vocês vão lá buscar no CEMEI. Eu poderia abrir o CEMEI para que vocês fizessem no computador de lá. Entretanto, a gente tem alguns receios com relação à segurança, né? Então, não sei se é viável a gente ficar sozinho no CEMEI, pouca gente, né? Com o CEMEI aberto. Então, a gente tem essas questões que precisam de um maior cuidado, tá? Então, por conta disso, eu posso fazer essa impressão para quem precisar, tá bom? Então, a partir de agora, vamos usar esse instrumento. Quem conseguir já pode começar a partir de amanhã, então, com esse instrumento. Eu já vou postar tudo isso na sala Google. Quem não conseguir, permanece fazendo da maneira como estava até quinta-feira, quando eu entregarei, então, o documento impresso, tá bom? A planilha impressa. Obrigada, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, até!